Jejum, algo que era criticado e fortemente evitado, passou a ser algo bom. E é por falta de estudos de algumas pessoas e da busca por fórmulas prontas. E hoje, com uma série de estudos, o jejum intermitente passou a ser moda. Mas e o treino de musculação em jejum? É algo bom? O que você acha? E já te adianto, depende. Assim como no caso do jejum intermitente, onde há estudos que o apoiam, falta um maior aprofundamento e na musculação ocorre o mesmo. Por isso, o treino de musculação em jejum guarda consigo uma série de peculiaridades. E quer saber se vale a pena treinar em jejum na musculação? Sou Danilo Delosa, fica comigo que depois da vinheta eu te falo. Bom, como tudo nesta vida, em todas as situações existem o lado bom e o lado ruim, sendo assim, o treino em jejum pode causar uma queda significativa no seu rendimento do treino. Logo, treinos como musculação e de alta intensidade não são indicados para quem está de estômago vazio, pois um dos principais fatores para uma boa performance nesses exercícios é a energia. E com o esgotamento do depósito de glicogênio no organismo, o corpo estará muito mais suscetível a uma possível fadiga. E não estou falando em apenas do glicogênio dos músculos, pois o glicogênio do fígado também tem um papel importante nisso, por ser responsável por levar energia para o cérebro. Então, se os seus treinos são voltados para esses dois objetivos que mencionei, é importante se alimentar antes de treinar. Bom, só há uma razão para você fazer jejum ou ainda treinar sob essas condições: otimizar a queima de gordura. Desta maneira, se você está apenas buscando a hipertrofia, não há razão alguma para treinar dessa maneira. Só em situações específicas que é que podemos cogitar a questão da musculação em jejum. Entenda bem, cogitar. Mas voltando à questão fisiológica, a musculação em jejum envolve alguns outros fatores. No geral, utilizamos o jejum ou mesmo treino em jejum para um estímulo específico. O aeróbico em jejum é usado para dar mais estímulos na utilização das gorduras. No caso da musculação, temos alguns pontos importantes. Diferentemente do que acontece no exercício aeróbico, a musculação tem como principal fonte energética o glicogênio muscular. E em situações de jejum, o glicogênio muscular está bem abaixo dos níveis tradicionais. Com isso, a musculação tem uma atuação totalmente diferente do que o aeróbico em jejum. E como a musculação utiliza prioritariamente o glicogênio, então temos uma relação bem mais complexa no processo de jejum. E pela questão da velocidade das solicitações musculares, é bem mais complexo que utilizemos os ácidos graxos como fonte energética. O mais comum nessa situação é que o corpo, num ato de otimização do processo, acabe utilizando os aminoácidos como fonte energética. Com isso, temos uma perda de massa muscular ainda mais acentuada. E é lógico que todos esses processos dependem de uma série de fatores, como o nível de treinamento, dieta, fase de periodização, a intensidade do treino. Mas de forma mais simplificada e direta é o que acontece. Bom, no geral, pelas questões fisiológicas, podemos dizer que o treino de musculação em jejum não é indicado. Se você está em fase de hipertrofia, não há qualquer razão para usar a musculação em jejum. Você não terá um desempenho adequado e a falta de nutrientes comprometerá a síntese proteica no geral. Por isso, só podemos cogitar a musculação em jejum para caso de emagrecimento ou melhora da definição muscular. Bom, lembrando que a musculação em jejum vai utilizar as reservas de glicogênio
muscular e hepático, que já estão bastante depletadas, levando isso em consideração, acabamos então utilizando como fonte energética os aminoácidos. Dessa maneira, temos uma perda de massa muscular bastante acentuada e por causa das reservas energéticas, temos um desempenho muito menor nesse treino. Com isso, o treino de musculação em jejum acaba invariavelmente tendo uma intensidade menor. Isso dependendo da fase da periodização em que você encontra, compromete bastante os resultados. Dessa forma, treinos mais volumosos também podem comprometer bastante o seu rendimento. Além disso, não são todas as pessoas que, mesmo com um treino mais leve, conseguem treinar em jejum. Pessoas que sejam mais sensíveis às variações de glicose circulante podem sentir tonturas e até desmaiar. Por isso, não se indica esse uso de tipo de treino para pessoas despreparadas, iniciantes ou que não tenham a prática do jejum intermitente bem estabelecidas. Mas não são apenas malefícios que a musculação em jejum provoca. Existem alguns contextos onde ela pode ser muito bem aplicada. E de forma geral, existe uma razão que faz com que a musculação em jejum possa ser utilizada. Dentro da periodização, sempre temos os períodos de meso e microciclos, que chamamos de choque. Nesses períodos, usamos uma intensidade e uma abordagem de treino mais intensa e agressiva. Nessas fases, usamos estratégias para aumentar a intensidade dos estímulos, seja com o treino, seja com a dieta. Nesse caso, em dados momentos é bastante interessante usar a musculação em jejum para otimizar a eliminação de gordura. Mas isso não significa que se deve fazer de qualquer forma. É fundamental que você utilize um método adequado de treino e muito bem planejado. Por exemplo, usar um treino de musculação em jejum com a carga e intensidade adaptada em um microciclo de choque pode te trazer grandes resultados. Porém, é preciso cuidado. Este treino deve ser feito em pessoas bem treinadas e que seguem uma dieta bem regrada. Então, nessas condições, sim, o treino em jejum irá apenas potencializar os efeitos. E além disso, depois do período de choque, temos um período regenerativo. Nesse caso, precisamos de uma sequência de treinos mais leve, com uma adequação da dieta. Enfim, o treino de musculação e jejum é uma possibilidade interessante para alguns casos bem específicos, o que, claro, significa que a periodização é fundamental para todos neste conceito. Sem ela, não teremos como calcular e verificar o momento mais adequado de otimizar os estímulos. Por isso, procure sempre treinar com o acompanhamento de um bom profissional. E aproveita e já deixa aqui abaixo o seu comentário dizendo o que achou do vídeo. Se ficou alguma dúvida, se tiver alguma sugestão, aproveita, escreva lá. Um forte abraço e isso é só o começo.